gente vai chamar ele, que é médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, empreendedor Endeavor, founder e CEO da BIP Saúde, empresa líder em saúde domiciliar e 100% digital. Pessoal, salva de palmas, Wander Cortese, CEO da BIP Saúde. Opa, obrigado, Nasser. E ó, a Vivi falou aqui, o microfone dela não estava funcionando, mas a Endeavor eu tenho o prazer de fazer parte lá e o Nasser é, se não o melhor, um dos melhores mentores da Endeavor, que é a tribo dos empreendedores aqui no Brasil. Obrigado, Vivi, também pelo convite. Muito bom estar aqui de novo. Digo de novo porque já tive, como ele falou, no evento do fórum. E quando ele falou que ia ter um de saúde, na hora eu topei vim do Rio exclusivamente para estar aqui com vocês hoje. Bem, o que me pediram para falar foi isso aqui, ó. Desafios de marketing digital e inovação no setor de saúde. Porque a gente sabe que não é um setor como outros, né? É um setor que, entre outras características, ele é muito regulado. Além disso, é um setor muito cético. Dificilmente alguém quer testar uma empresa nova em saúde. É difícil você ter o chamado early adopter em saúde. A gente vai mostrar um pouquinho como é que foi a nossa jornada para lançar a BIP e escalar e crescer. Primeiro, deixa eu me apresentar para vocês, assim, rapidamente já falaram. De formação, eu sou médico, mas a minha jornada com saúde começa muito antes até de eu escolher ser médico. Eu sou filho de médico, irmão de médico, casado com médica, melhores amigos médicos, eu vivo quase num cativeiro. Então, assim, estou entre médicos a vida inteira. Então, se tem só tem uma coisa que eu entendo na vida um pouquinho, e é a saúde. Como médico, a única coisa que eu fiz, eu fui militar, eu fui do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Acho que todo empreendedor gosta de um fogo para apagar, né? Então, eu trabalhava na ambulância do Corpo de Bombeiro. Rio de Janeiro, né, gente? Vocês podem imaginar que é uma coisa bem agitada. Bem, e antes da BIP, eu fundei uma outra empresa. Então, a BIP é a minha segunda jornada empreendedora. E eu conto isso porque tudo isso, de alguma forma, se materializou na jornada da BIP. Beleza? Vamos lá. Vamos voltar em 2016, quando começa a história da BIP. Se vocês lembrarem, nós estamos em 2025, 2016 já faz um bom tempo. Àquela altura, as chamadas organizações exponenciais, as startups, começaram a, de fato, tomar o nosso dia a dia. Antes disso até, mas em 2016 já era claro. No mundo, se a gente pensasse em grandes exemplos, você tem aí a Amazon, obviamente, a gente tem Uber, a gente tem WhatsApp, a gente tem Spotify, e eu poderia continuar essa lista, e eu aposto que se não 100%, 95% das pessoas aqui têm esses aplicativos instalados, são aplicativos de empresas globais. E no Brasil? Quais são os aplicativos que vêm à cabeça de vocês? Aquele aplicativo que quando você compra um celular novo, eventualmente um iPhone novo, até você reinstalar ou baixar de novo esses aplicativos, parece que seu celular não está funcionando ainda e que se tornaram referência para o brasileiro. Também tem uma lista de quase 10, mas eu destaco aqui 3 que foram muito importantes e inspiraram muito a BIP. Então, obviamente, o Nubank, que todo mundo aqui conhece, mas talvez nem todo mundo está acompanhando o tamanho que o Nubank virou. Por exemplo, o Nubank hoje é o banco mais valioso do Brasil. Então, todos aqueles bancos que vocês conhecem e são os bancos tradicionais, o Nubank já vale mais e crescendo rápido. É o maior banco digital do mundo. O Nubank hoje está, tem que ver na bolsa hoje, mas deve estar algo em torno de 60 bilhões de dólares de valor. Bem, outro que eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece, o Mercado Livre. Não tem muito tempo eu conversando com minha mãe, falei de Mercado Livre, e ela se referiu ao Mercado Livre, aquele site. E é incrível, né? Porque as pessoas que não são tão ali próximos de business, não têm ideia do que se tornou. Mercado Livre, né, esse gigante logístico, digital, hoje é uma empresa que é a empresa mais valiosa da América Latina. A gente falou do Nubank, mas essa aqui é a empresa mais valiosa da América Latina. Então peguem aí qualquer empresa listada na bolsa, vocês vão ver que o Mercado Livre é maior. Mercado Livre, né? Bem, tem um que o dia de hoje é muito especial, e é uma empresa muito especial para mim por N razões, mas eu estou aqui fazendo o papel de aquecer, né? Banda de abertura, porque vem aí o iFood. Né? Diego está vindo aí,
graças a Deus é outro mentor que eu tenho e muito bacana. Então, eu acho que no Brasil é muito claro que essas 3 empresas, elas venceram no digital. Não é à toa que, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que elas são consideradas as 3 triunfantes. Tem alguns nomes, né, que esse pessoal de imprensa às vezes carimba e pega. Lá nos Estados Unidos agora tem as 7 Magnificent, né, que aí obviamente tem lá Apple, Microsoft, agora tem a Nvidia, Tesla, Meta, somam 7 lá. Amazon é uma delas. E aí começa a história da BIP, que em 2016, eu estava olhando para isso, já empreendendo na minha primeira jornada empreendedora, e eu perguntei, e saúde? Turma, e saúde? Qual é o aplicativo de saúde que dá para dizer que tem a relevância, ou próximo da relevância, ou está a caminho de um dia ter a relevância de algum desses para o brasileiro? Algum nome vem à cabeça de vocês? E eu não estou propondo que alguém vai responder BIP, pelo menos não hoje em dia. Mas vocês conseguem pensar em algum aplicativo que tem essa relevância? Não, né? Eu tenho feito essa pergunta há muitos anos, quando eu pergunto assim, qual app de saúde que todo mundo tem? E quando me respondem algum app, me falam que é o app do plano de saúde. Vocês pensaram nisso? Mas vamos aqui pensar. Vocês escolheram o plano de saúde de vocês? Vocês que escolheram, eu quero esse plano de saúde. Talvez se tiver algum CEO aqui que participa da negociação diretamente. Mas salvo raras exceções, a dinâmica de plano de saúde no Brasil é, você é funcionário de uma empresa e como benefício você recebe aquele plano de saúde. Você tem acesso àquela operadora de saúde. E se a empresa mudar do plano A para o plano B, vai chegar um e-mail, um Slack, um WhatsApp, e todo mundo vai apagar um aplicativo e vai instalar o outro. Então, assim, não existe nenhum stickiness, não existe loyalty, não existe nenhum apego àquele aplicativo que é meramente transacional. Então, com esse objetivo, com esse sonho grande, quase que petulante, falei, cara, e se a gente fosse montar uma empresa que quisesse ter essa posição de referência em saúde para o brasileiro? Se vai ter uma, se vão ter algumas, mas foi assim que lá em 2016 a gente começa a ideia da BIP. E eu trago mais um dado aqui, se por acaso não estava claro para alguém, saúde corresponde por cerca de 10% do PIB do país. E mesmo assim, a despeito disso, não há nenhum aplicativo que seja top of mind em healthcare no Brasil. Então, esse é o nosso sonho grande, a nossa visão, é isso que nos impulsiona. Bem, e o que essas 3 triunfantes tinham em comum e que, obviamente, a gente foi aprender para poder fazer a tese na saúde? Depois de ler muito, não só sobre essas 3 triunfantes no Brasil, mas também sobre a Amazon, que tem muito material, paper científico mesmo, tem paper acadêmico sobre a Amazon, que obviamente inspira, todo mundo sabe essa história, inspira o Mercado Livre e tantas outras empresas. Eu cheguei a algumas conclusões, que não são, fui eu, Wander, que cheguei a uma conclusão. Vocês vão, se já não chegaram, vocês vão concordar comigo, que são empresas que têm em comum um foco, quase que são obcecados pela experiência do cliente. Então, Customer Experience, de uns anos para cá, todo mundo começou a falar disso, né? Você tem hoje CXO, Chief Experience Officer, executivos no mais alto nível da empresa focados em pensar na experiência do cliente. E isso tem em comum nessas triunfantes que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Outra questão que para mim foi novidade, quando a gente começa a empreender, de alguma forma a gente quer construir coisas, sejam lojas, sejam equipamentos, parece quase que você quer materializar ali o seu empreendimento. Mas eu comecei a ver que essas empresas elas estavam na contramão disso. Elas eram o que os gringos chamam de asset light, leve em ativo. Elas tentavam impactar o maior número de pessoas com a menor necessidade de estabelecimento físico, de equipamentos. Quando você vai ficando um pouquinho mais sofisticado no mundo do empreendedorismo, você vai vendo que isso é o bom negócio. É menos a vaidade de ter lojas, de ter estrutura física.
E vamos vendo se não tem em comum isso entre elas. Levem ativos e a questão da tecnologia. Ser tech-enabled. O que é tech-enabled? Gente, quando a gente fala de inovação, muita gente acha que tem que necessariamente falar de AI, Gen AI. Isso é muito legal, foi incrível a palestra aqui anterior. Mas em saúde, você utilizar a tecnologia para ter uma operação mais eficiente, isso já é inovação pra caramba. Então eu acho que muita gente me procura querendo empreender e eu vejo que todo mundo quer ir naquele flavor of the season, né? Aquele sabor do verão. O hype do Gen AI. Bicho, tem coisa simples para fazer, para endereçar. Para de pensar daqui a 20 anos e endereça um problema óbvio, uma dor clara que está acontecendo agora que você não precisa de ciência da NASA para resolver, não. Bem, então, lá atrás, tocando o primeiro negócio, ficou claro para mim que se eu quisesse montar um app, ou uma empresa, uma solução que tivesse a menor chance de ser referência em saúde para o brasileiro, eu deveria olhar para quem está se tornando referência nos seus setores e tentar aplicar isso na saúde, beleza? E eu falo isso com muita humildade intelectual, repare, eu peguei coisas que aconteciam em outro setor e trouxe para a saúde, não inventei absolutamente nada. Eu gosto de dizer que, quando eu penso em empreendedorismo, hoje eu vejo dois arquétipos. Eu vejo o arquétipo lá Elon Musk, aquele cara que um dia acordou e falou, quer saber? Foguete vai dar ré. E o desgraçado fez foguete dar ré, todo mundo viu. Ele vai mandar gente para Marte. O cara vai mandar gente para Marte, em algum momento vai. Esse cara é meio Leonardo da Vinci dessa geração, sabe? Beleza, esse é um tipo, não estou nem habilitado a pensar assim. E tem uns caras mais Amazon-like, que eles pegam, cara, eu vou pegar aquilo que sempre teve, vou fazer melhor, com mais eficiência, tech-enable, levem ativo, vou criar uma experiência melhor. Estão entendendo? É nessa linha que a BIP foi criada. E a propósito, alguém aqui sabe de onde veio o nome BIP? Tem ideia? Eu costumo perguntar para as pessoas, aí já ouvi coisa, não, é o carro, a buzina do carro. Já ouvi da galera um pouco mais velha, né, da minha geração para cima, que é do papaléguas, do bip, bip. Falei, caralho, a galera vai longe. Lembra que eu falei que eu era médico? Né, que eu fui médico? Né? Não existe ex-médico, mas da minha vida anterior, e que era filho de médico. Meu pai era cirurgião cardíaco. Ele é, graças a Deus, vivo, só está aposentado. Mas a gente ia à missa, a gente ia na pizzaria depois da missa, eu estava no cinema, e cirurgião cardíaco tem muito disso, né? Que operou um paciente, o paciente tem que reoperar em cima da hora correndo. E a galera mais nova não chegou a ver, mas talvez em filme, vai lembrar que médico usava aquele aparelhinho, que é o bip, é o pager, o bip. Eu lembro de mandar mensagem para o meu pai. Eu tinha que pegar o telefone, ligar para uma central, aí atendia uma moça do outro lado e eu tinha que digitar. Eu sempre que lembro disso, eu fico pensando nas barbaridades que as pessoas mandam por WhatsApp hoje. Tome nota. Mas era assim. Então, BIP para mim significa chamar saúde, significa acessar a saúde. Então, só dividindo com vocês uma curiosidade. Beleza. Então, inspirado, talvez até com uma petulância típica do empreendedor, esse fio desencapado do empreendedor, a gente monta uma empresa que a gente sempre revisita. Como é que está a experiência do cliente? A gente está conseguindo ser leve, está resistindo à tentação do empreendedor de querer crescer com estrutura física, está conseguindo ser leve em ativo? E como é que está o nosso uso de tecnologia para ser cada vez mais eficiente? Então, estou abrindo para vocês aqui o capô da BIP, é assim que a gente foi assim e é assim que a gente continua construindo a BIP. Deixa eu caminhar com vocês agora por cada um desses elementos. Foco no cliente. Uma coisa ficou clara para mim, ali em 2015 e 2016, e acho que não tem lugar melhor para falar sobre isso do que o fórum chamado e-commerce, né? Que o mundo estava indo para casa. As pessoas estavam comprando tudo online, e eu não estou nem falando de saúde, estavam comprando tudo online e recebendo em casa. E eu pensei, pô, isso pode ser a onda que eu vou surfar para, de fato, conseguir lançar esse aplicativo que tem essa visão ousada de ser o app de saúde do brasileiro. Porque ter a visão é só uma coisa, mas qual vai ser o ângulo que eu vou atacar? Qual vai ser a onda que eu vou conseguir surfar?
E para mim tinha um shift, que a gente gosta de dizer, uma mudança no comportamento do consumidor ficando claro. E, de novo, esse grupo aqui é um grupo que certamente acredita nisso, que é o consumidor está comprando online e ele está querendo receber os bens dele, tudo, em casa. Eu falei, cara, saúde vai acontecer isso. Talvez esse é mais um traço do empreendedor, uma convicção forte numa crença que não é senso comum naquele momento, e ele é teimoso ao ponto de achar que o mundo vai para aquele lado. Falei, cara, acho que vai acontecer. E vale destacar, pessoal, que a gente não inventou saúde domiciliar, em hipótese alguma. Aqueles que operam no setor aqui há mais de 10 anos sabem que os grandes players de saúde já faziam domiciliar. No entanto, eu gosto de dizer que era coisa de rico. Por quê? Você tinha que pagar mais caro, ou você tinha acesso a um plano de saúde muito premium, tinha um monte de fricção, porque você tinha que ligar em horário comercial, quase que pedia, pô, manda alguém aqui na minha casa. Então ninguém usava saúde domiciliar de forma rotineira há 7, 8 anos. Então a gente não inventou saúde domiciliar, mas a gente talvez tenha destravado saúde domiciliar baseado nesses pilares. Porque quando você consegue operar dessa forma, deixa de ser coisa de rico e passa a ser acessível. Então o que a gente faz é saúde domiciliar com alta qualidade e preço acessível. Aí destravou o mercado, aí muita gente foi usando. E obviamente no meio do caminho ainda teve uma pandemia, na qual se falava em vacinas e estava todo mundo em casa. Então, sem dúvida ali do ponto de vista de brand awareness, né, nome bonito para dizer de conhecimento da marca, isso ainda ajudou a impulsionar. Então, foco no cliente. Deixa eu chamar a atenção aqui para vocês numa coisa. Talvez eu tenha partido da premissa que, a maior parte saiba o que a BIP faz. Então, me perdoem aqueles que não conhecem a BIP, mas a gente é conhecido por 2 negócios que a gente oferece hoje em dia. Vacina em casa e exames em casa. Então, deixa eu agora provocar vocês numa questão. Uma empresa que tem foco no cliente, que quer criar uma excelente experiência, só que o que a gente faz não é entregar sorvete Häagen-Dazs em casa. Quem aqui tem filho? Levanta a mão, por favor. Galera, vamos lá. Imaginem que o que a gente faz é, eu mando uma pessoa, não no portão do teu apartamento te entregar um pacote. Acompanha comigo. Eu mando uma pessoa no interior da tua casa, só que não é só na tua casa. Eu vou no quartinho do bebê. Sabe aquele lugar que ninguém vai? A gente vai lá no quartinho do bebê de 1 mês, e para a galera que não tem filho aqui, se eu te der uma criança de 1 mês, você não sabe nem segurar, eu mando uma pessoa lá dentro, pego aquele bebezinho de dias, semanas, espeto uma agulha, injeto um vírus ou uma bactéria, ou, se for coleta de sangue, punciono uma veia, extração de sangue, e eu quero que vocês me amem. E aí? O quão louco é isso? Porque uma coisa é, se eu estivesse indo lá, oba, chegou o sorvete. Gosto do tio do sorvete. Eu tenho 2 filhos e os pais dos amiguinhos, esse é o tio da vacina. Eu falo, porra, que vacilo, bro. Quem gosta do tio da vacina? Eu falo, para com essa porra, fica me chamando de tio da vacina. Os filhos dos meus amigos me olham tudo torto. Não fui eu que vacinei, mas... Então só para vocês entenderem que o desafio da BIP, de uma empresa que quer fazer vacina, exame domiciliar, é gigante. Mas mesmo assim, a gente não abre mão de encantar. E isso, se alguém aqui já usou a BIP, eu falo com uma convicção de que a chance é enorme de você ter sido encantado. Então tudo começa tendo NPS como estrela norte. Se vocês um dia encontrarem um carro da BIP, vocês vão encontrar e vão ver que a pessoa está usando o crachá, porque é um acordo nosso de disciplina, e vocês podem perguntar qual é a estrela norte. O que nos guia no fim do dia? NPS. Imagino que todo mundo aqui conheça NPS, um score que vai de -100 a +100, é dito world class, acima de 75, e a BIP é inegociável, sob qualquer ângulo que você olhe, tem que ser superior a 90. No Rio, em São Paulo, Distrito Federal, em vacina, em laboratório, no que for que a gente fizer, o meu humor está diretamente correlacionado ao NPS da companhia e ninguém quer me ver de mau humor lá, então a gente mantém esse treco acima de 90. E como que a gente faz isso? Deixando muito claro da nossa cultura. Eu brinco que cultura é o meu principal papel na empresa. Tanto que para mim CEO é Chief Evangelist Officer.
Meu papel é evangelizar a cultura de forma profissional mesmo. Eu faço eventos como esse todo mês com a minha turma. São mais de 1000 funcionários hoje diretos da empresa e todo mundo sabe qual é o propósito, missão, bem desse jeito militar mesmo. Senhores, qual é o nosso propósito? E todos respondem uníssono, que é levar as melhores experiências e serviços de saúde para todo o Brasil. Ou a gente fica numa cobertura lá no Mourisco, tem um banco embaixo, o pessoal faz batendo o pé, treme o prédio. Então a cultura é muito forte, deixa muito claro, a coisa mais importante da empresa é sim o NPS. Se alguma bifurcação tiver venda de um lado e NPS do outro, todo mundo sabe o combinado, pega o lado do NPS. E eu queria destacar para vocês que além, como é que a gente entrega um serviço tão desafiador, um NPS tão alto, deixando muito claro na cultura, e outra, o encantamento do cliente claramente começa no encantamento do time. Pessoal, nossos profissionais são profissionais técnicas de enfermagem, na sua grande maioria, que tem sobre, cuidando delas, dezenas de enfermeiras, que tem também uma liderança médica. Mas no fim do dia, quem está lá dentro da casa é um profissional técnico de enfermagem. Quem aqui já trabalhou em um hospital sabe que, infelizmente, obviamente eu discordo disso, mas infelizmente, técnico de enfermagem dentro de um ambiente hospitalar é ali o soldado raso que faz as atividades mais simples, como troca de fralda do paciente acamado, troca de coletor de urina, banho, e elas, infelizmente, são muito maltratadas. Só que na BIP a gente faz um casting, não é qualquer uma, ela vai entrar quase que para um elenco. E ela sabe que ela entrando, ela está entre as melhores, ela vai receber um pouco melhor que o mercado, ela vai ter um carro com motorista, ar-condicionado, ela tem um camarim, ela recebe kit de maquiagem, ela vira estrela. E é isso que bota aquele sorriso quando ela chega na casa das pessoas. Então, às vezes a gente negligencia que o encantamento do cliente, na verdade, é o encantamento do funcionário. Para mim isso é um grande aprendizado. É um processo de recrutamento e seleção extremamente criterioso. Quem trabalha na BIP não pode trabalhar em outro lugar, não pode trabalhar à noite para chegar no dia seguinte e estar mal dormida porque deu plantão para ganhar um dinheiro extra. São pequenos detalhes que constroem uma experiência como essa. Preciso acelerar. Dessa forma a gente vem mantendo NPS, a experiência do cliente. Só no ano passado foram mais de 100 mil promotores, pessoas que responderam dando mais de 9 ou 10 nos nossos questionários. Bem, levem ativos. Deixa eu explicar para vocês. A gente vai falar, a gente vai ouvir aqui o Diego falando do iFood. O iFood é um bom exemplo para eu explicar o conceito de Dark Store. Vocês sabem que tem muito restaurante ali no iFood que ele não existe para você ir no restaurante propriamente dito, né? É o que o pessoal chama de quê? Dark Kitchen. São, na verdade, cozinhas que não são abertas ao público e dali sai o seu prato na tua casa. Por quê? As pessoas estão entendendo que ser leve em ativo é muito interessante. Não tem que ficar abrindo redes e redes. E falar isso num ambiente onde tem muita gente de farmácia aqui é curioso. Na cidade onde eu venho, nasci em Niterói, você sai de casa, quando você volta, você não sabe se tua casa virou uma drogaria. Mas isso é um papo para outra hora. Como é que a gente faz na BIP? Para quem não sabe, a BIP não tem nenhuma unidade física aberta ao público. Eventualmente alguém acha o nosso endereço do nosso escritório e vai lá. Eu falo, você desculpa, mas eu nem tenho vacina aqui para fazer na senhora. Não é possível, juro, quer entrar? Não tem. Então o que a gente tem são Dark Clinics, Dark Labs. Eu não chamo assim porque eu acho que é feio, mas a gente chama de hubs. A gente tem hubs logísticos que em nada se parece com uma clínica, porque tem gente que acha que eu vou chegar na BIP, vai ter lá uma espécie de uma clínica que toca uma sirene, alguém sai. Não, repare, é um carrinho atrás do outro, todos os tempos e movimentos muito coordenados, para que todo mundo saia muito rápido, porque é uma empresa que eu sempre achei que era de saúde, e tendo uma mentoria há mais de 6 anos, com quem? Com o Diego, pela Endeavor, na época ainda VP do iFood. Ele me ouviu falando durante 1 hora, e ele olhou para mim e falou assim, cara, tua empresa não é de saúde. Eu falei, putz, esse maluco está muito doido, devia estar fazendo outra coisa enquanto eu falava e tal. Tua empresa é de logística. Aí eu falei, não é que ele tem um ponto? E desde então, eu enxergo a BIP como 50% saúde e 50% logística. E o que a gente tem aqui é um dispatch room, é um local para dar saída. Ninguém fica ali, e tem que ser tudo muito ensaiado milimetricamente. Beleza, então isso, aí qual é o exemplo aqui? No Rio de Janeiro a gente tem 2 hubs desse, e a gente cobre a mesma área que a empresa tradicional do mercado de laboratórios que vocês conhecem, que lidera no Rio de Janeiro,
precisa ter mais de 100 unidades físicas. Na verdade, são 120. A gente atende a mesma região com 2 hubs, eles inteiros cabem dentro dessa sala, os 2 hubs juntos, e sobra espaço. E eu falo isso com muito orgulho, porque lembra, não tem que ser leve em ativo? Então, uma das métricas que a gente gosta de olhar é revenue per square meter. Quanto que a gente está vendendo por metro quadrado? Porque aí mostra que a gente está, de fato, sendo leve em ativo. Isso é realmente um pilar para a gente. Bem, e Tech-Enabled é só para explicar para vocês que o jogo numa empresa de saúde domiciliar passa muito pela nossa eficiência. A gente mede eficiência, entre outras coisas, por quantas visitas a gente consegue fazer por um carro por dia, ou por semana, ou por mês. E para isso, a gente foi aprendendo, depois dessa mentoria com o Diego, a gente foi aprendendo a importância de geodensidade. Então a gente desenha bairros no mapa para garantir que eu tenha atendimentos cada vez com um deslocamento menor entre os atendimentos. Por exemplo, quando a gente começa a BIP, o deslocamento médio entre um atendimento e outro chegava a ser 15 quilômetros. Hoje já é menos de 5 e em algum momento vai ser menos de 1. Então isso faz com que a gente seja muito eficiente. E isso só é possível, entre outras coisas, com tecnologia. Aí sim, modelagem lá de Machine Learning ajuda pra caramba. Não estou nem falando de Gen AI. Modelagem de Machine Learning, backtest do tipo, cara, deixa eu ver aqui, fiz o dia, terminou o dia já, mas o que eu poderia ter feito, que variável eu poderia ter mudado, que teria levado ao melhor desempenho logístico. E aí você vai ajustando. Então tem muita coisa fácil hoje disponível, que é AI, de novo, fora do hype, necessariamente do Gen AI, do GPT, do DeepSeek e tudo mais, que dá para aplicar. Bem, dessa forma, onde a gente chegou? Então, alguns números que eu me orgulho pra caramba para dividir com vocês. São mais de 1.000 colaboradores, são gerar emprego, com mais de 40 operadoras de saúde credenciadas, porque laboratório, né, que é o segundo negócio que a gente começou a fazer, tem que ter plano de saúde autorizando. São mais de 6 milhões de pessoas que hoje podem usar a BIP, nessas 40 operadoras. São mais de 100 cidades que a gente serve. Já foram mais de 2 milhões de atendimentos. Então, essa porta se abriu para a gente, a porta da casa das pessoas, já foram mais de 2 milhões de atendimentos. Então, isso para mim é um motivo de muito orgulho e crescendo muito rápido. E, obviamente, a NPS acima de 90. Essa foi minha primeira parte, antes de entrar aqui na questão do regulatório, foi a inovação. Então, foi assim que a gente conseguiu oferecer no Brasil algo que não existia, que era saúde domiciliar, com alta qualidade, gerando encantamento e com preço acessível. Foi baseado nesses pilares. E aí, uma das missões que a Vivi e o Nasser me deram é, tá, mas e a construção da marca? Né? Como é que vocês conseguiram, num ambiente tão regulado, com páginas e páginas de regulatório para a gente atender? Não foi fácil. Se eu dissesse que foi fácil, é mentira. Como eu disse logo no início, a saúde não é um ambiente de early adopters. Ninguém gosta de testar, vou vacinar meu filho nessa empresa nova que tem aí para ver qual que é. Não vai rolar. A gente teve que construir muita confiança. E como que a gente conseguiu isso? Então, nem os pacientes, nem os médicos, nem os operadores de saúde queriam testar isso. Como é que a gente chegou até aqui? Bem, primeiro eu me fiz valer do meu relacionamento pessoal. Como eu mencionei, todo mundo da saúde, devo ter alguma credibilidade com algum número pequeno de pessoas, deixa eu acionar essas pessoas. Então foi assim, o icebreaker foi eu ligando para as pessoas e dizendo que tinha um novo projeto e buscando uma oportunidade. Mas aí o legal é que alguns médicos começaram a então entender o que a gente estava fazendo e começaram a falar sobre isso. Depois, pacientes encantados com NPS alto começam a fazer o que a gente chama de Member Get Member, né? o MGM. Nada mais viral do que uma mãe satisfeita, né? WhatsApp da escola, WhatsApp do condomínio lá onde mora, isso é incrível. Experimenta também se ela não gostar. É tão viral quanto. Depois essas pessoas trazem familiares e amigos, vem mais médicos que aí já não conheço e não estão no meu círculo de atuação, grupos de mães. E aí entra um ponto que eu queria chamar a atenção para vocês, que é onde eu acho que muita gente erra, porque só depois disso tudo que a gente de fato começou a olhar para a mídia, seja influenciadores, que eu vou mergulhar um pouquinho mais nisso, seja anúncios em Google e Meta. E
o que me chama muito a atenção quando a gente fala, por exemplo, de influenciador? Tenho certeza que nas discussões de vocês sobre promover alguma marca ou alguma iniciativa, pensam em usar influenciadores. Só que o que eu acho que a BIP fez de muito diferente? A gente só iniciou esse tipo de atividade depois que a gente tinha, de fato, esses influenciadores como clientes, que de fato tinham experimentado e gostado do serviço da BIP, aí viraram parcerias comerciais. E a coisa fica muito mais real. Então, um alerta que eu queria dar é, cuidado, que tem muita gente gastando rios e rios de dinheiro com influenciadores, e você consegue ver naquela mídia como é vazio. Então, no caso da BIP, só assim que a gente conseguiu ter o impacto necessário. A gente primeiro criou uma base de pessoas que amavam a BIP e depois a gente amplificou, utilizando, entre outras estratégias em redes sociais. E isso nos dá números super interessantes. São mais de 300 influenciadoras, um alcance potencial de 190 milhões. Essa menina, para mim, ela é anã. Quem já viu ela aqui, essa menina fala melhor do que eu aqui no palco. É incrível. E tem umas coisas dessa na internet, mas vida real. Se olhar a cadernetazinha dela, a gente conhece ela já depois de alguns anos, era toda vacinada com a BIP. Pô, eu estou estouradaço de tempo aqui, deixa eu dar uma acelerada. Próximos passos dessa jornada. A BIP vai continuar crescendo, hoje a gente é líder em vacina, não tem nenhuma empresa, e eu não estou falando só de saúde domiciliar não, no Brasil ninguém vende mais vacina do que a BIP, e a gente cresce a números assim, superiores a 50% ao ano. Então realmente a gente entendeu esse mercado, se posicionou e o público vem correspondendo. Obviamente eu mencionei aqui que a gente entrou em laboratório, essa é uma outra business unit que a gente lançou e está crescendo muito, cresce ainda mais rápido do que vacina, estamos muito animados. Mas é importante que vocês entendam que a BIP não... E vocês relembrem, na verdade, porque a gente já falou aqui, a BIP não veio para ser a clínica de vacina, a empresa de vacina, a empresa de laboratório. A gente realmente tem um sonho ousado, que é super distante, mas já foi mais distante, que é de se tornar um aplicativo referência de saúde para a família brasileira. E também é importante destacar o conceito de 1P e 3P. Na primeira pessoa e na terceira pessoa. A BIP hoje é 100% focada em serviços que a gente oferece com a equipe própria, por toda a preocupação que a gente falou sobre qualidade e tudo mais. No entanto, de novo, não tirando da minha cabeça, mas aprendendo aí com Amazon, Mercado Livre e tantos outros, a gente sabe que em algum momento a gente vai fazer um trabalho 3P, ou seja, a gente entra também, tem no nosso roadmap, virar um marketplace para que outros prestadores de serviço possam oferecer seus serviços ali. Porque tem coisas que eu não vou fazer em casa, não vou fazer uma ressonância em casa. Quem entende a tecnologia da ressonância sabe que nem no futuro mais longínquo você vai conseguir fazer uma ressonância em casa, não vai fazer diversos outros procedimentos. Então eu quero conseguir ajudar o paciente também nesse momento da jornada dele. Para finalizar, pessoal, eu queria lembrar que o nosso objetivo é encantar. Nossa missão no dia a dia é encantar com tecnologia e carinho humano. E vocês viram que a gente tem parceria com influencers super famosas, com dezenas de milhões de seguidores. E eu tenho vídeos incríveis que eu poderia trazer. Gente linda, sarada, bonita, em casas maravilhosas. Aquela vida de Instagram. Mas de todos eu gosto mais dos espontâneos. Que não tem nada de influência. Então eu pedi um vídeo, que vocês vão ver que deve ter sido um pai que gravou, eu nem sei, mas tem uma mãe segurando uma criança durante um atendimento da BIP. E eu quero que vocês imaginem que é isso que a gente faz em mais de 2.000 casas todo dia e crescendo rápido. E nada me deixa mais feliz do que um detalhe nesse vídeo. Esse vídeo tem som, só para ter certeza aí que vai rolar. Deixa eu ver se eu preciso tocar de novo. Acho que não foi. Consegue tocar daí? Quem sofreu mais? É isso. Valeu, gente. Obrigado. Espero ter contribuído aí com o dia.
Obrigado, Wander. Fico? Oi? Fico, vou-me... Não, fica aqui. Fico? Por favor, vou abusar ainda de você. Pessoal, perguntas para o Wander aqui, vamos aproveitar a presença. Tem um monte aqui no meio. Primeiro aqui, depois aqui no meio, vocês duas. Tudo bem? Eu sou a Rosana, sou CEO da Pedido Pago, mas, na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero te agradecer. Que legal, bacana. E eu sempre quis te conhecer para falar isso, porque eu acho que tem um... E você explicando hoje, tem um propósito da BIP, e eu posso falar isso porque eu sou uma cliente fiel há muito tempo. Eu tenho 3 filhos. Antes de ser CEO, eu sou uma mãe. E eu tenho uma filha autista. E só com a BIP eu consegui dar dignidade para minha filha. No atendimento na hora de ter uma vacina. Porque os laboratórios não estão preparados para pessoas autistas. E a minha filha pode fazer isso na segurança de casa, com um atendimento. Quando eu informo isso para a BIP, eles mandam outra pessoa especializada, falam, olha, tem aqui uma pessoa que realmente consegue, né, tá ali com a sua filha, e elas fazem de tudo para dar previsibilidade para ela. Já deram um kitzinho de, vou te dar aqui uma luva, vou te dar uma máscara. Então, obrigada. Obrigada pelo trabalho. Rosana. Sua filha? Estela. Obrigada por permitir que a gente faça parte da jornada da Estela. Obrigado mesmo, não tem preço isso aqui. Obrigado. Aqui no meio, elas levantaram primeiro, desculpa, ali. Só ali primeiro, por favor. Levanta a mão, gente, senão eu não vejo. Isso aqui. Boa tarde. Boa tarde. A gente é aluno de administração aqui do Albert Einstein. E uma dúvida que eu tenho, assim, quando a gente faz as aulas de administração, a gente tem muito aquele conceito de oceano azul e oceano vermelho. Então, olhando a sua apresentação, a gente entende que a empresa ela ainda é um oceano azul. Então, a minha dúvida é no sentido de quais são os passos que vocês consideram para que, assim, acabe ao longo do tempo. A gente está num ambiente muito dinâmico, as coisas mudam muito rápido, e a empresa de vocês ainda é considerada um oceano azul. Então, quais são os próximos passos para que vocês continuem navegando nesse oceano azul e não se torne um oceano vermelho, como a maioria das empresas hoje em dia, por conta de entrar novos concorrentes, as coisas são muito dinâmicas hoje em dia, a tecnologia, a IA e tudo mais. Então, assim, quais são os próximos passos nesse sentido? Muito legal. Assim, meu pensamento para a sua pergunta. Se você foca na concorrência, o melhor que você vai conseguir ser talvez o melhor segundo lugar. Então, eu acho que quando você busca inovar, trazer algo que ainda não existe, eu nem diria que a gente encontrou um oceano azul. A gente encontrou uma pocinha que a gente ajudou a crescer, a virar um lago, e outros afluentes vieram e foram crescendo, porque, de fato, ainda é um pedaço pequeno da saúde que é o domiciliar. Então, só para corrigir, eu não acho que a gente tenha encontrado um oceano azul, a gente se antecipou a uma tendência, ali vai formar um lago muito grande, e sempre buscando ser a empresa que está criando algo novo, ao invés de tentar ser o que melhor imita o primeiro lugar. E aí eu acho que a consequência disso é que dificilmente a gente vai entrar num oceano vermelho, que é onde todo mundo faz o mesmo, compete por preço, e por isso vira tão sangrento e vermelho. Então, vai muito de olhar a tendência e, naquela tendência, tentar ser aquele que cria a forma das pessoas. Então, a gente não tinha role model, a gente não tinha referência no setor. A gente foi buscar em outros setores. Tá? Então, é tentar não olhar tanto para a concorrência, não negligenciar a concorrência. Mas, cara, para onde o mundo está indo, cara, como é que a gente faz para fazer parte dessa tendência no futuro? Meio genérica, mas é muito genuína o que eu penso sobre isso. Aqui na frente, depois tem mais ali. Tem uma aqui primeiro, depois eu vou aí, tá bom? Eu sou Mário Júnior, da Alefarma de Curitiba. Bom, parabéns, a história de vocês é incrível e acho que o brilho com o qual você apresenta mostra o otimismo olhando para o futuro da tua empresa. Então, sensacional, Obrigado. Parabéns. Você falou bastante sobre NPS, eu acho que é uma coisa que todo empresário, todo empreendedor que quer crescer realmente tem que olhar. Uhum. E ao longo dos 25 anos da minha empresa, é um foco, assim. No entanto, nós não somos uma empresa que tem um venture capital, que tem um dinheiro para queimar, que tem um crescimento de 10% ao mês, é um modelo mais tradicional. Perfeito. Certo? Isso impossibilita com que a gente possa desenvolver tantas inovações, tantas ideias e estar o tempo inteiro encantando o cliente, porque isso precisa de margem. NPS alto igual o cliente vê valor. NPS baixo igual o cliente não está vendo valor, então é preço. Perfeito.
quando a gente é direcionado por uma indústria que nos movimenta, eu não sou indústria, eu compro de indústria e vendo para clientes, né, B2C, B2B, e vendo margens abaixo de 5% numa realidade de varejo hoje, que dica você daria para uma empresa que quer olhar para o cliente, que quer entregar um serviço humanizado, com todo esse cuidado, um depoimento incrível ali, realmente emociona, mas que não tem margem para isso? Qual dica que você daria para que a gente pudesse focar sem ter um venture capital nos fortalecendo? Pô, obrigado pela pergunta, excelente, e me dá a oportunidade de quebrar talvez uma ideia que as pessoas têm de que necessariamente para encantar é caro. E é natural, a gente tende a achar que encantamento é caro, mas talvez tenha muito encantamento barato ali. Eu vou dar exemplo para vocês. Lembra que eu falei que eu fui militar? E uma coisa que eu aprendi como militar foi pontualidade. Eu morava bem distante do quartel e eu chegava 10, 15 minutos atrasado. Pô, para o carioca, se alguém aqui é carioca, isso é quase que pontualidade britânica, chegar só 15 minutos atrasado. Só que no quartel, cada 1 minuto atrasado, eram 10 flexões. 10 flexões num lugar quente chamado Guadalupe. Ou seja, 15 minutos atrasados eram 150 flexões e eu cheguei a ficar uma semana preso no quartel, para vocês terem uma ideia, até eu me adaptar. Eu falei, vou pedir para sair desse treco. Aí eu entendi a importância da disciplina. E por que eu estou contando isso? Aquilo virou minha cabeça e eu falei, cara, pontualidade. Pô, pontualidade operando em Rio de Janeiro e São Paulo é extremamente desafiador. E querendo ser eficiente, porque se eu fizer 2 atendimentos no dia, eu consigo ser super pontual. Vai fazer 12, 13, 14 atendimentos com um time no dia e tentar ser pontual. E aí olha como é que a gente fez algo que encanta, está nos top 3 questões que mais encantam na BIP, eu vou te mostrar que foi barato. Primeiro, temos que mandar a localização. Pô, a pessoa já usa iFood, vê o entregador chegando, não é ansiolítico, não baixa a ansiedade quando você sabe que ele está vindo? Falei, cara, vamos fazer isso. Aí meu CTO disse, não, mas isso aí requer uma questão de infra, de estrutura, de dev. Não, share location do WhatsApp. Até hoje, as técnicas da BIP, elas utilizam o WhatsApp corporativo e quando elas estão a caminho, disparam share location do WhatsApp. E os clientes amam, porque dá essa previsibilidade. E outra, às vezes a gente atrasa. A gente tem hoje 89% de on-time. On-time, assim, a gente chega sharp, militarzão. E tem 10 a 11% que, de fato, a gente tem um atraso. E o que a gente aprendeu, e que vai na linha da pergunta do Mário, que é, não custa caro você avisar a pessoa que você vai atrasar. Pô, bicho, você marcou 10 horas, são 9h45, o sistema já consegue calcular, não é ciência da NASA, consegue calcular e sabe que você não vai chegar a 10 horas. Qual é a dificuldade, enquanto empresa, de você mandar, senhor Mário, são 9h45, o senhor tem um atendimento com a gente às 10 horas, a rota que vai atender o senhor está com imprevisto, a gente pede desculpas, o horário estimado de chegada atualmente é de 10h17, se o senhor não puder nos receber, o senhor pode reagendar por aqui, mais uma vez, desculpe pelo inconveniente. Quanto custou fazer isso? 0. E está entre as coisas que o cliente mais ama na BIP. É isso e o jeitinho BIP que vocês viram aqui, que me dá arrepios até hoje. Então, pessoal, é óbvio que tem muita coisa que custa caro. Tem muita coisa que requer time de desenvolvimento. Mas essa farra, essa micareta das startups acabou. Se algum de vocês não sabe, de 22 para cá, o mundo do Venture Capital virou com juros altos no mundo todo, e esse oba-oba de ter startup que não dá lucro, meio que acabou. A BIP foi uma que teve que aprender a ser lucrativa e crescer. Então, acho que eu agradeço muito o teu gancho, que é encantar de verdade, não custa caro. Só basta a gente ter princípios morais corretos na companhia, que é respeita o horário do outro. Pontualidade não é só sobre chegar na hora, é ter respeito pela agenda do outro. Legal. Tem uma última pergunta lá atrás ali. Tudo bem, eu também sou aluna de administração. Primeiro, parabéns. Legal. Maravilhosa essa plataforma. Eu me chamo Thaís, acho que eu não falei meu nome. A minha pergunta é mais voltada para a questão do envelhecimento populacional. Tá. A população idosa está crescendo cada vez mais e acredito que eles sejam o principal foco de uma empresa farmacêutica ou principalmente voltada à saúde. Mas, ao mesmo tempo, eles também são a parte da população que menos tem conhecimento nessa questão de tecnologia, aplicativos, toda essa parte de utilizar o celular. Como que você pretende adequar a sua empresa
para conseguir cada vez mais dar uma assistência para a população idosa, sabendo que eles têm essa grande dificuldade com a tecnologia e também sabendo que esse recurso que você está fornecendo de assistência médica dentro de casa, com certeza é uma das coisas que vai revolucionar o mercado voltado para esse público mais velho e idoso. Muito legal falar com estudante de administração e apesar de eu ter feito medicina, depois eu fui estudar business. E leva um tempo na vida empreendendo, que você vai começar a ver assim, tem algumas máximas que são repetidas, que você tem que ter talvez uma petulância de perguntar assim, será que é isso mesmo? Cuidado com o que você lê em revista, cuidado com o que é repetido em redes sociais, porque, por exemplo, muita gente me dizia que o domiciliar era para idoso. E existe uma máxima, tem gente que acha, você está fazendo domiciliar, é para idosos e acamados. É incrível como, assim, existem máximas. Eu vou responder a tua pergunta, mas eu acho que você me deu a oportunidade de falar, se eu queria ter ouvido com o Vander de 20 e poucos anos, ter ouvido que, assim, tire as suas conclusões. Escute o mercado, mas tire as suas conclusões. Nosso cliente hoje é uma pessoa comum, são vocês. Olha quantos clientes a gente tem aqui em idade. O nosso cliente ideal, ICP, Ideal Customer Profile, é de mulher 25 a 45 anos, com ali 2 filhos em média. E a gente percebeu que essa mulher, ela funciona como Chief Medical Officer da casa. Ela cuida da saúde dela, do marido, dos filhos e dos pais, que são esses idosos. Então, é óbvio que se eu quiser que o idoso comande, né, e faça o pedido, ele não é, a gente chama de tech savvy, ele não é tão chegado em tecnologia. Aí você vai tentar criar uma UX que seja friendly, inclusive para sua avó. Então a gente faz teste de dar numa senhorinha, não explica nada e fala, usa o aplicativo. Você fica desesperado, mas tem que funcionar para ela também. Mas o que eu queria retomar o ponto é, cuidado com as máximas, porque de fato saúde em casa não necessariamente é para idoso ou para acamado. É para gente como você e pessoas aqui entre 20 e 45 anos, é o nosso cliente. Tá? Então, óbvio, a gente considera eles, mas uma vez que a gente entendeu qual é a nossa persona, a gente comunica de forma alinhada com a nossa persona, a gente cria aplicativos e interfaces que essa pessoa, por exemplo, existe uma técnica de desenvolvimento de aplicativo que é você pegar carona em experiências de grandes plataformas. Por exemplo, se você quiser desenvolver uma plataforma de pedir alguma coisa em casa que se assemelha na experiência do iFood, você vai largar muito na frente, porque o cérebro da pessoa já está acostumado com aquilo. E não tem nada de errado nisso. É você pegar o look and feel e trazer para o seu setor. Então existem hacks, existem macetes que você consegue diminuir a fricção. Mas, de novo, imagino que em algum momento vocês vão empreender ou participar de algum empreendimento. Crie suas convicções, tá? Leia o mercado. Está cheio de informação errada saindo na mídia, está cheio de informação fraca saindo em report de gente que nunca fez nada, nunca abriu uma banquinha e dá curso aí de empreendedorismo. Então, crie suas próprias convicções. Vander, muito obrigado, pessoal. Valeu. Salva de palmas. Obrigado, tá?